Bom Tá. dia, gente. Então vamos lá. Na semana que vem, a gente vai fazer uma prova online, tá? Essa prova vai ser realizada da seguinte forma: no dia 20, que é a nossa próxima aula, eu vou colocar o link da prova 1 hora antes da aula, 7 horas da manhã, tá? Que nossa aula é às 8. Eu vou colocar o link da prova lá no AVA de vocês, né? Na seção 3.2, e aí vai estar lá, link da prova de vocês. Aí vocês vão clicar e vão fazer a prova. Duas orientações. Aconselho que vocês façam a prova no horário da minha aula, né, de manhã. Por quê? Porque eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Vou ficar quietinha aqui e aí qualquer dúvida vocês só me chamam e eu tiro a dúvida de vocês. Então vocês só vão ter esse contato comigo nesse horário da aula. Então seria melhor vocês fazerem no meu horário da aula. Mas caso alguém não possa, essa prova vai ficar disponível por 24 horas, tá? Então, eu não posso, para mim é difícil, eu vou fazer a prova 3 horas da tarde. Ok, você abre a prova, só que o mais importante, vocês não podem abrir e fechar. Quando vocês sentarem para abrir a prova, tem que abrir a prova, realizar a prova inteira e depois enviar. Porque uma vez aberto a prova, se você fechar, o que que acontece? Ele fecha e você não consegue realizar a prova novamente. Aí as questões que você respondeu vai ser a sua nota. Então, sentem, concentrem-se para fazer a prova. Você pode abrir o link 8 horas da manhã e fechar no dia seguinte, mas você só pode abrir a prova uma única vez, tá? Todo mundo entendeu? Sim. Tá, então eu montei aqui, eu já fiz a prova, ela já está pronta. Eu montei aqui um resuminho para vocês, né? Como se fosse um estudo dirigido do que vai estar lá na minha prova, tá? Então eu vou, essa aula, quem está aqui, essa aula eu vou dar um resumo para vocês do que eu pedi lá na minha prova, tá? No final eu deixei uma atividade para a gente fazer. Tá? Então, quem quiser vai ficar aqui comigo, a gente vai fazer, tirar as dúvidas, porque agora a gente só se encontra na segunda-feira para fazer a prova, tá? Então, eu fiz um apanhado aqui do que eu pedi lá na prova, um resumão para vocês do que eu pedi lá na prova, tá? Então, vou começar. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, tá bom? Pedir lá, primeiramente, organização do sistema nervoso, né? Eu tenho o sistema nervoso central, né, que é definido pelo encéfalo e a medula espinhal, e tenho o sistema nervoso periférico. E também tem outro sistema, né, que é o sistema nervoso autônomo, que está mais lá para o final da aula. Então, eu tenho três sistemas, né? Então, lá na minha provinha vai ter questões relacionadas ao sistema nervoso central, ao sistema nervoso periférico e ao sistema nervoso autônomo, tá? Resumindo, basicamente a minha prova é isso e particularidade de neurônio. E aí eu tenho a divisão do sistema nervoso central anatomicamente, tá? Que é o encéfalo, a medula espinhal. E eu tenho o sistema nervoso periférico, né? Que é os nervos e os gânglios, né? Que são aquela rede de transmissão que vai levar as informações via nervos e gânglios para o resto, para todo o meu corpo. Tá? E a função do sistema nervoso central é o processamento e integração das informações, do que vem do ambiente de fora, né, o que eu recebo, e de dentro do meu corpo. Já o sistema nervoso periférico é aquilo que eu falei, entre aspas, é a rede de transmissão, é a condução de informações para todo o resto do meu corpo, através dos nervos e gânglios. E aí eu tenho a divisão anatômica. Preste, não esqueça que está lá todo bonitinho. Eu tenho o meu encéfalo, né? Que ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E eu tenho minha medula espinhal.
tá? Isso aqui faz parte do meu sistema nervoso central. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico, ele tem três divisões. Primeira porção, mesencéfalo, segunda porção, ponte, terceira porção, bulbo, que é essa parte, ó, que vem do pescoço. Então, o bulbo está mais pertinho da minha medula. E eu tenho o meu sistema nervoso periférico, né? Que é a nossa rede de transmissão, que eu tenho o quê? Os nervos. Aí eu tenho os nervos espinhais e os nervos cranianos. São os nervos que vão sair, né? Para o resto de condução do crânio e os nervos espinhais que vão sair da medula, tá? Então, essa aí é a minha divisão do sistema nervoso periférico. Lá também tem essa estrutura aqui, que é a nossa célula chamada neurônio. É a nossa célula, que nós temos bilhões no nosso organismo. É uma célula que ela não faz divisão, né? Então, eu tenho essa célula, quando eu perco essa célula, ela não se regenera, tá? Ela é dividida entre dendritos, que é essa parte vermelhinha aí, ó, que é onde eu vou receber o meu estímulo, o corpo celular, tá? Que é essa parte que tem as organelas, tá vendo? Onde tem o núcleo, aonde tem as mitocôndrias, aonde tem, né, o complexo retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, é uma célula eucarionte, né? Então, a estrutura dela celular está dentro do corpo celular. E tem essa estrutura ali chamada axônio, né? Esse rabinho, entre aspas, aí. Então, é o axônio e tem a famosa bainha de mielina, né? Também tem uma questão lá sobre bainha de mielina, tá? E então isso aí é uma célula chamada neurônio. E aí também vamos falar de sinapse, né? Sinapse nada mais é do que a união de um neurônio a outro ou a ligação de um neurônio com uma célula efetora. O que é uma célula efetora? É uma célula que vai fazer aquela função ali imediatamente. Por exemplo, eu posso ligar um neurônio a uma célula muscular e ter um processo de contração muscular naquele momento. Então, o neurônio se liga a neurônio, a neurônio, a neurônio, para obter uma resposta, ou então eu tenho um neurônio se ligando a uma célula efetora. Aqui é o neurônio, ó. Corpo celular, né, onde tem um núcleo, né? Dendritos é onde eu vou receber a informação, tá vendo? Ó? E toda essa parte aqui chamada axônio e um neurônio se ligando a outro através de um processo que eu chamo de sinapse. Tá vendo? Um se ligando ao outro, ao outro, ao outro, e o final é um impulso elétrico para uma função. Então, eu tenho a divisão do meu neurônio, eu tenho primeiro corpo celular. Corpo celular é a cabecinha lá do neurônio, ó, voltando aqui, ó. Olha onde é o corpo celular, ó. Repare aí, o corpo celular é onde está as organelas da célula eucarionte, né? Essa parte aí do meio onde está o núcleo, tá? Aqui é o corpo celular. Então, lá no corpo celular é onde eu tenho o núcleo, né? Eu tenho as mitocôndrias, eu tenho as organelas todas de uma célula eucarionte. Então, eu tenho ali o meu centro metabólico,
tá? Ali é a cabeça do neurônio, realmente. Ele recebe o estímulo pelo dendrito e ali ele vai organizar o que que vai ser feito, né? Se vai ter um processo de sinapse química, sinapse elétrica, ligação com uma célula efetora, isso tudo vai sair dali. E por que o centro metabólico? Porque esse neurônio também precisa de energia para poder trabalhar, né? E a energia que a gente tem é um processo que a gente fala, chama-se respiração celular, que acontece dentro da organela mitocôndria, tá? Que é a produção de energia para essa célula funcionar, tá? Então ele recebe o estímulo ali pelos dendritos para poder fazer o processo de sinapse. Ó, os dendritos, são esses galinhos que a gente chama de ramificações, e ele que vai receber o estímulo e transmitir para quem? Para o corpo celular, tá? Então, ele recebe um estímulo para se ligar a um neurônio ou a uma célula e transmite para o corpo celular, tá? Para a cabeça, que eu digo, para o núcleo do meu neurônio que fica ali no corpo celular. O axônio, né, que é esse prolongamento aí do neurônio, aonde tem a bainha de mielina ou não, né, ele gera e conduz o potencial de ação. O que que acontece? Ele recebe o corpo celular e o dendrito, recebe o estímulo e ele que vai realmente efetivar o estímulo elétrico para se ligar a um neurônio, por exemplo, tá? E ele que vai fazer a conexão de um neurônio com neurônio ou com o neurônio e diretamente com a célula efetora, tá? Então, o corpo celular, o dendrito vai receber o estímulo, o corpo celular entende, recebe esse estímulo para fazer o processamento e quem vai transmitir, né, quem vai conduzir esse impulso elétrico é o axônio. Então, qualquer lesão que eu tiver no meu axônio, né, pensando rapidamente, qualquer problema que eu tiver no meu axônio, eu vou ter problema em relação a quê? A condução do meu impulso elétrico, tá? Então, já de antemão, a gente já entende. Se eu tenho algum problema no axônio, que é quem vai gerar e conduzir esse impulso elétrico, eu vou ter algum problema em relação a o processo de sinapse. Sinapse é a ligação de um neurônio a outro ou de um neurônio a uma célula. E aí, o neurônio, a gente tem neurônios que tem bainha de mielina, né? Que é uma multicamada proteica que possui isolamento elétrico de alta velocidade de impulso, tá? Então, se eu tenho um neurônio que ele tem a bainha de mielina, o que que acontece? Ele faz uma transmissão saltatória, tá? Mais rápida, certo? Mas eu também tenho neurônios que não têm a bainha de mielina, então é natural. Eu tenho neurônios que são revestidos por essa bainha mielina e tenho neurônios que eles não são revestidos por essa bainha de mielina, tá? Isso é normal. O que que a gente entende? Quando eu tenho um neurônio mielínico ou mielínica, com a fibra mielínica, eu tenho o quê? Um neurônio que ele tem um impulso elétrico mais rápido. E se eu tenho um neurônio sem as fibras, sem a bainha de mielina, que a gente chama amielínicas, ele tem um impulso mais lento, tá? Então, a bainha de mielina, ela está relacionada ao impulso rápido e saltatório do impulso elétrico, tá? É para isso que ela serve, para ajudar no impulso elétrico
de forma mais rápida. Então, a bainha de mielina está relacionada com velocidade do estímulo. Tem uma questão lá sobre isso também. Tá vendo? Ó? Que eu tenho a impulso mielínico, ó, para a gente não esquecer, rapidinho, impulso rápido e saltatório, igual o papaléguas. E quando eu tenho a mielínica, eu tenho um impulso lento. E aí também tem algumas questões na minha prova relacionadas a patologias, tá? Patologias. E aí tem uma patologia que está relacionada com a degradação da bainha de mielina, né? E essa doença chama-se esclerose múltipla, né? Uma doença degenerativa, autoimune, né? Ainda muito desconhecida, no qual, por algum motivo que a gente desconhece, é uma doença autoimune e ela faz o quê? Em algum momento da vida, ela começa, o meu próprio corpo começa a destruir os neurônios que têm a bainha de mielina, né? E, de repente, se eu tenho um neurônio que tem a bainha de mielina, e ele está responsável a fazer um estímulo, um impulso elétrico rápido, o que que acontece? Eu vou perdendo esse estímulo por essa bainha ficar sem a bainha de mielina, né? Destruída. E aí eu tenho vários problemas de motores, sensoriais, funcionais do corpo, e aí a gente chama também de uma doença degenerativa. Então, essa doença está relacionada, é uma doença autoimune, tá? Toda doença autoimune, como eu já falei para vocês, agora os estudos mais recentes mostram que tem um agente iniciador, né, que vem sendo estudado. Por exemplo, os pacientes, grande parte dos pacientes que desenvolveram a esclerose múltipla tiveram contato com um vírus chamado Epstein-Barr, né? Então acredita-se que esse vírus seja um iniciador dessa doença, tá? Apesar de ser uma doença autoimune, mas as doenças vêm sendo estudadas com algum agente, né, adicional para ela começar a se desenvolver, tá? Mas isso é por curiosidade. A esclerose múltipla está relacionada com degeneração da bainha de mielina, tá? Professora, Oi. então, tipo, essa patologia, ela só degrada a bainha de mielina ou degrada o neurônio também, o axônio? Ela degrada a bainha de mielina e automaticamente o meu axônio fica sem o potencial de fazer um impulso rápido. Entendeu? Beleza. Tá joia. Outra enfermidade que vocês também já estudaram, que também tem uma questão lá, é sobre a espinha bífida, que a gente chama. Ai, peraí. Né? Então, foi lá da primeira unidade que vocês viram até com o professor Túlio, né, que a gente tem uma patologia também lá, que tem uma questãozinha lá na prova sobre essa patologia, que é quando o tubo neural, né, no processo embriológico, né, do feto, ele não se fecha a parte inferior por completo. Então, vai resultar nessa patologia, né, que chama-se espinha bífida ou oculta, ou espinha bífida cística, e aí eu tenho um problema nesse fechamento, e aí eu vou ter problema na coluna ou também na caixa craniana dessa criança.
Mas eu posso fazer, por exemplo, se diagnosticado no início, nas primeiras semanas de gestação, eu consigo fazer uma intervenção por fetoscopia, tá? Eu consigo fazer essa intervenção e fechar esse tubo neural por cirurgia fetal, caso eu detecte isso bem no comecinho da gestação, tá? Mas essa enfermidade está intimamente ligada com o não fechamento do tubo neural, tá? Hum. Oi, oi, Marleide, Oi? você me chamou? Não, professora. Tá. Então desliga o microfone aí, se você quiser falar, você liga, tá bom? Ok. E aí, gente, também nós vimos que nós precisamos, para fazer o processo de sinapse, que é um neurônio se ligar a outro, ou uma célula efetora, que eu preciso de neurotransmissores, né? Neurotransmissores são proteínas, né, que são capazes de ligar lá no processo de sinapse, ligar um neurônio a outro, tá? Então eu tenho alguns neurotransmissores como acetilcolina, serotonina, dopamina, né? Então eu tenho vários desses neurotransmissores que vão agir no meu sistema nervoso de alguma forma, tá? E aí, no caso da doença de Parkinson, acontece o quê? Acontece a diminuição de um neurotransmissor. E esse neurotransmissor é chamado dopamina, tá? Então, eu tenho essa patologia que vai me causar problemas, tanto motores, tá? Como também sensoriais, não motores, tá? Por quê? A dopamina está relacionada também a transtornos do sono, a depressão, né, o humor. Então, assim, vai causar um processo, né, sensorial, né, e motor nesse paciente. Mas essa doença, o mal de Parkinson, está relacionada com a diminuição de um neurotransmissor chamado dopamina, tá? E os sinais, né, geralmente acometem, né, pessoas com idades mais avançadas. Os sintomas, né, são os tremores, postura encurvada, então alguns sintomas motores. Mais importante o quê? Eu tenho mal de Parkinson, eu tenho essa enfermidade de acordo com o declínio da dopamina, tá? Desse neurotransmissor. E aí vai me trazer problemas motores e sensoriais, não motores. O nosso córtex cerebral, né, voltando um pouco à anatomia, ele é dividido em alguns lobos, né? Então, eu tenho o lobo frontal, que é na parte da frente, o occipital, que é atrás, o parietal, que é em cima, o temporal do lado, tá? Então, eu tenho esses 4 lobos, e cada um deles, já conhecidamente, detecta, faz algumas funções, tá? Então, o lobo frontal, né, ele faz cognição, planejamento, iniciação de movimentos voluntários. O lobo parietal tem toda a área de projeção de sentimento, né? O lobo temporal tem o processamento de audição e o occipital a parte de visão, tá? Lógico que fazem mais coisa, todos os lobos são interligados e fazem mais coisas, mas a função principal de cada um desses lobos são essas aí. Vai cair na prova a função de cada logo?
Não, função não, tá? Função não, mas tem que saber que existe, que é dividido em 4 lobos, tá? Sendo anatomia frontal, occipital atrás, temporal do lado, parietal em cima, Beleza, tá? tá joia. O mesencéfalo, né? Aquela estrutura que a gente tem em relação ao pescoço, né? Eu tenho a primeira porção dele, que é o mesencéfalo, a segunda, a ponte, e o terceiro, bulbo. E aí é importante a gente conhecer essa estrutura, por quê? Porque são dessas estruturas que vão ramificar os nervos cranianos, tá? Ainda nessa figura, essa parte verdinha aí é o cerebelo, né? Que está responsável também pelo equilíbrio, né? Do nosso corpo. E vocês viram lá na unidade 2 também com o professor Túlio a doença chamada ataxia, que está relacionada a uma lesão no cerebelo, né? Onde a pessoa vai ter problemas também na parte de equilíbrio, movimento, né? Também está relacionado ao cerebelo. Temos essa estrutura aí em cima do mesencéfalo, dentro o tálamo e o hipotálamo, né? Anatomicamente falando, e em cima, essa estrutura ali, depois eu mostro melhor quando eu falar de líquido, chamada embaixo do encéfalo, né? Dividindo o encéfalo, eu tenho uma estrutura chamada corpo caloso. Corpo caloso vai dividir o encéfalo em 2 hemisférios, lado direito e lado esquerdo. E aí, gente, eu tenho os 12 pares de nervos cranianos que a gente viu na aula passada. O que eu tenho que saber aqui? Esses nervos cranianos, eles vão levar informações, né, do meu cérebro, né, do meu encéfalo, para todo o meu corpo, tá? Então, os pares de nervo craniano são 12 e eles vão se ramificar aí do tronco encefálico. Quem é o tronco encefálico? Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Não vou cobrar quem são os nervos cranianos, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção no nervo chamado no nervo vago, que é o nervo 10, tá? Então depois vocês vão dar uma olhada sobre o nervo vago, que ele é responsável por funções de suma importância para o nosso organismo, relacionada à respiração, à pressão arterial, é o nervo craniano mais importante. Então fica a dica de nervos cranianos, o mais importante é o nervo vago, o nervo craniano de número 10. Também está lá, importantíssimo isso aqui. O sistema nervoso central, ele é revestido por 3 membranas que vão proteger o sistema nervoso central, tá? Então, em ordem, de fora para dentro, eu tenho a dura mater, que é mais externa, no meio a aracnoide e mais interiormente, né, intimamente ligada direto com o meu encéfalo, a pia mater. Lembrando que as meninges, essas 3 camadas, revestem o sistema nervoso central por inteiro, né? A gente pensa em meninge, a gente acha que reveste somente a nossa cabeça, a nossa caixa craniana, nosso cérebro ali. Não.
ela também, ó, do ladinho ali, ela também tem a mesma proporção, né, de proteção da medula espinhal, tá? Então, ela tá no cérebro e tá na medula. Qual é a função das meninges? Ela tem a função de proteção, né, da minha caixa craniana, do meu encéfalo, tá? E por ela ali corre um líquido, que a gente chama de líquido, líquido encéfalo-raquidiano, tá? Por quê, gente? Primeiro, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho uma estrutura rígida, né? Eu tenho uma estrutura que, para ser funcional, ela tem que ser maleável, tá? E, ao mesmo tempo, ela precisa de uma sustentação. Então, essas meninges sustentam para o nosso cérebro, anatomicamente, não ser solto na nossa cabeça. Tem função de proteção, lógico, né? A gente tem proteção, né? Por trauma, tudo. Lógico que a gente, em cima, tem a caixa craniana, que é um osso, né? E vem essas meninges de proteção para o meu encéfalo, tá? E aí também tem essa proteção na minha medula espinhar. Então, as meninges revestem todo o meu encéfalo e também a minha medula espinhal, tá? Então, ó, nessa figura ao lado aí, eu tenho o caminho do líquor, tá? O líquor, ele tem um trajeto certinho, tá? É um líquido que vai circular pelo meu encéfalo, pela minha coluna, tá? Então, ele é produzido no ventrículo 4, que está aí abaixo do corpo caloso, e ele percorre, ó, todo o cerebelo, encéfalo todinho, ele desce, ele tem um fluxo a seguir, tá? Ele tem um fluxo a seguir. E aí, quando há um problema na produção ou no acúmulo desse líquido em algum local, o que que vai ter? Vai ter um problema que a gente chama de hidrocefalia, tá? A hidrocefalia pode acontecer por vários motivos, mas o que que eu faço? O que que eu tenho? O problema da hidrocefalia. Quando eu tenho o acúmulo desse líquor, principalmente nesse trajeto aí em algum lugar, por algum problema, por alguma obstrução, e aí eu tenho um processo chamado hidrocefalia, tá? Em crianças nós conseguimos fazer a pulsão, né? A gente consegue fazer a drenagem desse líquido, né, encéfalo-raquidiano, e é o tratamento que eu tenho que fazer em relação à hidrocefalia, drenar esse líquido de alguma forma. Também lá naquela minha rede de transmissão do sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso periférico corresponde ao quê? Aos nervos cranianos, aos nervos espinhais e aos gânglios, tá? Então, eu tenho os nervos espinhais. Se são espinhais, eles vão estar relacionados à minha medula, tá? Então, eu tenho, ao contrário lá do nervo craniano, ele vai sair do crânio, né? Para emitir resposta, e os nervos espinhais, eles vão sair da minha medula, tá? Eu tenho 31 pares de nervos espinhais, tá? E aí eu tenho, ó, a quantidade de cada local, ó. Eu tenho 8 pares saindo da minha cervical, eu tenho 12 pares saindo da torácica, eu tenho isso relacionando a ossos da minha medula, que a gente vai ver no próximo slide. 5 das lombares, 5 nervos sacrais e um par de coxígeno. Por que um par, gente? Eu falei lá na aula passada que eu tenho um par que vai trabalhar com sensorial e outra parte que vai trabalhar com a parte motora, tá? De movimento. E aí, ó, na figura do lado esquerdo, ó, eu tenho os nervos espinhais,
da cervical, tá vendo? Que sai da cervical laranjinho ali, ó, que vai de C1 a C8, tá vendo? E aí começa os outros pares da medula, né? Da medula não, da coluna, entre T3 e T12, que são as torácicas, e eu tenho a lombar, que é a verdinha, ó, vai sair da lombar, da azulzinha sacral e dessa última corzinha amarelo meio pálido aqui, a sacral, a coxígena. Então, esses nervos espinhais, eles vão sair da coluna para emitir estímulos, né, e respostas, tanto sensoriais como motoras, para todo o meu corpo, tá? Então, os nervos cranianos estão relacionados às atividades que vão ocorrer no meu, no meu, no meu rosto, né, das minhas expressões e etc. E, exceto o nervo craniano que eu falei para vocês pesquisarem, que é o nervo vago, que está relacionado a funções sistêmicas, e todos esses nervos espinhais aqui estão emitindo resposta para todo o nosso corpo, né? É a nossa rede de transmissão. Então, se vocês entenderem que o sistema nervoso central é quem manda na parada ali, né? Manda nas coisas, vai executar as coisas através de estímulos, né? De sinapse, e vamos entender que a parte de resposta seria o quê? A transmissão do sistema nervoso periférico por esses nervos aí, principalmente os nervos espinhais, tá? E aí, eu tenho também um processo chamado sinapse. Tudo isso que eu faço é em forma de resposta de um neurônio se ligar ao outro, tá? E um neurônio se liga ao outro através de um processo chamado sinapse. E aí eu tenho sinapse química e eu tenho sinapse elétrica, tá? Então, quando eu falo de sinapse química, eu preciso de quem? Um neurotransmissor, tá? Um neurotransmissor que vai conseguir ligar um neurônio a outro. Quem são esses neurotransmissores? Dopamina, serotonina, acetilcolina, tá? Que é o mais comum, é a acetilcolina, tá? E como que eu vou fazer isso? Ai, vem embaralhada. Não tem problema. Reparem aí a figura, tá? Eu tenho um neurotransmissor que ele vai ser liberado, né? Na fenda sináptica para ligar um neurônio ao outro pela abertura de canais de sódio e cálcio, tá? São produtos químicos que vão abrir, fazer a liberação para esses neurotransmissores saírem quando um neurônio tiver que emitir uma resposta e ligar um para outro, tá? Então, eu preciso de neurotransmissor para conseguir fazer esse processo de sinapse. Se eu não tenho esse neurotransmissor, ou se eu tenho a falta, a diminuição desse neurotransmissor, o que acontece? Esses neurônios não vão se ligar, tá? E aí, eles não se ligando, eu não tenho a resposta, eu não tenho o estímulo para enviar uma resposta para outro neurônio. Por isso, gente, que as doenças degenerativas, ou a dopamina, por exemplo, a falta da dopamina, eu tenho lá na doença de Parkinson o quê? Se eu tenho a diminuição dessa dopamina, eu tenho o quê? A dificuldade de fazer o quê? Um neurônio se ligar ao outro, tá? Porque eu não tenho esse neurotransmissor, ou eu tenho a diminuição desse neurotransmissor,
E aí, recentemente, essas coisas são mais para agora que a gente vem estudando, que não tem muito conhecimento, sobre as depressões, as síndromes que a gente tem, elas estão intimamente relacionadas com a perda desses neurotransmissores. A serotonina, por exemplo, né, que é um neurotransmissor relacionado, né, ao humor, à sensação de prazer, essas coisas. Então, a perda desse neurotransmissor, o que que acontece? Acontece a depressão do meu sistema nervoso por a falta dessa sinapse de um neurônio se ligar à base da serotonina. Então, os tratamentos, fármacos utilizados são a maioria deles fazendo o quê? Repondo esses neurotransmissores que a gente perde por algum motivo, tá? Então, de importante, eu preciso de neurotransmissor para quê? Para poder o neurônio se ligar ao outro e emitir alguma resposta, seja ela motora, seja ela sensorial. E aí, por último, né, resumindo, então, resumimos até agora o quê? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo agora. O sistema nervoso autônomo é aquele sistema que vai ser simpático e parasimpático. Eles vão agir de quê? De forma antagônica de seus estímulos, tá? Então, reparem aí, ó, o parasimpático vai fazer uma função, vamos lá, no primeiro, contrair a pupila, por exemplo, e o simpático, ele vai fazer o antagônico, dilatar a pupila, tá? Então, fisiológica, o sistema nervoso autônomo, ele trabalha com a fisiologia do meu corpo, onde o parasimpático vai fazer uma função e antagonicamente o sistema nervoso autônomo simpático vai fazer uma ação antagônica, tá? Então, o sistema nervoso autônomo está ligada à função, né? A função, né, de cada órgãozinho nosso. Cada estímulo que ele vai ter, um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer antagonismo daquela função que o parasimpático fez, tá? Então, para entender, para a gente resumir e entender o que vai ser cobrado na prova, é sistema nervoso central, tá? Que é constituído pelo encéfalo, pela medula e o tronco encefálico. O sistema nervoso periférico, que está ligado à minha rede de transmissão, entre aspas, que são os nervos cranianos e os nervos espinhais. O sistema nervoso autônomo, que está relacionado com funções do meu organismo que vão ser feitas de forma antagônica, né, parasimpático e simpático. Definição do que seja os neurônios, né? A divisão do neurônio, que eu tenho dendrito, corpo celular, axônio. Eu tenho a importância da bainha de mielina, né? Que a bainha de mielina está relacionada a impulso elétrico saltatório rápido. Que mais que nós vimos? Sinapse, né? Que um neurônio tem que se ligar ao outro, né? Através, principalmente, de neurotransmissores. Patologia. Eu tenho 3 patologias envolvidas, chamada espinha bífida, que vai cair lá na prova, uma questão. Esclerose múltipla, que é outra patologia relacionada à degradação da minha bainha de mielina,
dos meus neurônios. E que mais? Mal de Parkinson, né? Que já é outra relação, que é a relação da diminuição do neurotransmissor chamado dopamina. Que mais? Se eu lembrar se tem mais coisas, mais dicas. E anatomia, então, assim, gente, eu considero que tá bem legal, assim. Se vocês entenderam isso, a divisão de sistema nervoso central, periférico, autônomo, entender como o neurônio, como é a estrutura de um neurônio, o que é um processo de sinapse, o que é um neurotransmissor, né? Então, assim, eu acredito que esteja nessa linha aí a nossa prova. E aí eu propus isso aqui, ó, que também tá lá no AVA, tá? Que é o que eu queria que a gente... Ah, as meninges e o líquor, tá? Para que servem as meninges? Quais são as 3 camadas da meninge? Para que serve o líquor, né? E também eu pedi, que a gente fez lá da última aula, que foi relacionar alguma função de, por exemplo, no sistema nervoso simpático e no parasimpático, em algum sistema do corpo humano. Então, o que acontece no sistema respiratório? O parasimpático faz o quê? No coração, ele faz o quê? Então, eu pedi em 3 sistemas para vocês escolherem o que acontece, essas reações antagônica do sistema nervoso autônomo, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, né, agora, para a gente, 10 minutinhos, a gente fazer isso aqui e a gente discutir isso aqui e fechar o conteúdo da prova. Pode ser? Alguma dúvida até aqui, gente? Nada, tranquilo. Tá tranquilo, gente? Vocês acham que ficou alguma coisa que vocês... Ah, eu tô perdido, eu não entendi. É hora de falar agora. Vocês estão na aula para isso. Ô, PC, você falou que, tipo, tem 2 tipos de sinapse, né? A química e qual que é a outra lá? Sinapse elétrica. Aí eu vou ligar pela reação do axônio mesmo, tá? Não vou precisar de neurotransmissor. Eu tenho um impacto elétrico mesmo por átomos que vão chegar ali e vão se ligar eletricamente. Geralmente essas sinapses são feitas a mais para contração muscular e coração. Mais alguém? Professora, Oi? no caso, para discorrer sobre as meninges e o licor, é para falar a função delas, né? Não, não é a função. Qual é a função? Não é cada uma delas. Qual é a função das meninges? As meninges, elas vão revestir aonde? Eu tenho o líquor, que é o líquido encefalorraquidiano, que é um líquido que passa ali entre essas meninges. Isso que eu quero saber. Tá bom, então. Podemos fazer agora, gente? Sim. Assim, Então vamos fazer agora e a gente fala, a gente corrige rapidinho. é tipo debater, você fala aqui agora, não preciso fazer no caderno e mandar para você no e-mail? Não, não precisa mandar para mim. Eu quero que vocês façam aí, assim, faz um teste aí com vocês mesmos, tá? Faz um teste aí com vocês mesmos. Todo mundo pega um papel, uma caneta, tá? E responde isso daí, mas sem olhar no caderno, tá? Beleza. Responde, faz as anotações aí, e aí a gente faz 10 minutinhos, aí vocês fazem, e aí a gente vai corrigindo. E aí vocês vão me falando o que vocês colocaram e eu vou completando. Tá bom? Aonde no AVA tá esses slides aqui da revisão da prova, por favor? Tá na aula 3.1. 3.1.
Outra coisa, eu estou com dúvida do horário do início da sua aula. É o mesmo horário da faculdade? Seria 8h15? Porque eu Não. entrei 8h08 e já tinha começado. Então, o horário da aula, 3 semanas, está sendo 8 horas, tá? Porque a gente não consegue colocar no sistema 8, 8h15, tá? Está sendo 8 horas. Todas as aulas estão começando em horário cheio, 8 horas, tá? E outra coisa, o que eu ia falar sobre o horário da prova que você me perguntou? De abertura da prova da semana que vem, é isso? Então, a senhora disse aí também que o link, se abrirmos, depois se E fechar, mas eu estou tendo um problema aqui, meu computador vira e mexe, ele está desligando, e cada vez que ele desliga, ele fecha tudo. E se isso vier a E, acontecer, eu não vou mais conseguir fazer a prova, é isso? então, Eliane, isso que é o problema. Se você abrir o link uma única vez, depois que ele fechar, ele não abre mais. Então, Então, você não consegue fazer pelo celular? Deixa eu falar, gente. fica, São né? 10 questões, são 10 questões múltipla escolha, tá? Só de marcar. Tá joia, professora. Tá? É só de marcar. Agora, pensem só uma coisa: não tentem colar, porque a prova vem de ordem aleatória. As perguntas vêm aleatória para cada um de vocês, tá? Aí o que que eu aconselho? Até, Eliane, tenta fazer a prova no horário da minha aula, porque eu vou estar aqui. Caso aconteça alguma intercorrência, eu já consigo te ajudar, entendeu? Então, tentem fazer a prova, o máximo de vocês, no horário que eu esteja aqui. Que eu vou ficar aqui, por exemplo, de 8 até meio-dia com o computador ligado. E Tá. aí, qualquer intercorrência que vocês tiverem, vocês vão ter como falar comigo. Depois, eu fecho a prova no dia seguinte, e aí eu só vou contabilizar a nota de vocês, entende? Professora, Oi, Marlene. é, e a prova vai estar no AVA na qual aula? Vai seguir normal, gente. Hoje, É, no sessão 3.1, vai é, estar o link da prova na 3.2. Só que ok. esse link só vai estar disponível no dia 20, às 7 horas da manhã, tá? Então, eu vou colocar o link lá, 7 horas da manhã, clico lá, aí vocês vão acessar o link, tá? Ó, gente, não posso mandar esse link para celular de ninguém, então não fiquem chateados comigo, é ordem da instituição. O link é pego lá pelo AVA. Você vai lá no AVA, copia o link, já abre automaticamente no seu computador. E aí você vai fazendo. Dicas, se vocês vão fazer, façam no horário da minha aula, que a gente vai tirando dúvida, não entendi, qual é a definição, alguma coisa que eu possa ajudar. Então, fica melhor da gente fazer perto, né? E outra coisa, abrir o link, eu posso deixar o link aberto o tempo que eu quiser, eu só não posso fechar, tá? Que eu fechei, se eu respondi 3 perguntas, a minha nota vai ser baseada nessas 3 perguntas. É só esse cuidado. Super simples. Vocês vão clicar no link, clicou no link, vai abrir a prova para vocês. Vocês vão ler as questões, vão marcar as 10 calmamente, tá? Que vocês não têm tempo, vocês podem sentar e fazer a prova, né? Então, se organizem, se organizem. Eu vou sentar, igual, por isso eu tô falando, os que estão aqui no horário da minha aula, sentou, eu vou fazer minha prova de 8 a meio-dia, tem tempo para isso. Sentou, faz a prova todinha, marcou as 10 questões, aí tem lá, vai botar o nome do aluno e seu CPF, tá? E seu e-mail. Só isso. E aí vai para uma segunda página que é a prova. Aí vocês vão marcar. Pronto. E vão enviar a prova para mim.
tá? Aí na outra semana a gente vai discutir as respostas da prova, tal, e tocar o barco. Super tranquilo. Só tem que se ligar a esses pequenos detalhes. Abrir uma vez, não posso fechar. Façam no horário da minha aula quem puder, porque pelo menos vocês têm um apoio, né? E vai fazer a prova. E a prova está relacionada a isso que a gente falou agora. Lógico, gente, tem questões abertas aqui do que tem. Também a prova não está lá, pá, pum. O que que é isso? O que que é aquilo? Por isso que esse é o momento da gente tirar dúvida. Então, vamos fazer esse exercício, né? Vamos corrigir, vamos tirar as dúvidas, porque aí a gente só se vê semana que vem. Pode ser assim? Então, vai lá, faz um esboço no caderno, né? 10 minutinhos, a gente faz um esboço no caderno do que é. Façam sem olhar nada, façam com sinceridade com vocês. E aí a gente vai falando e aí vocês vão pontuando aí o que que faltou colocar, entendeu? Que fica mais fácil. Ok? Já fiz aqui já, professor. Professora, do sistema simpático para simpático, você está dizendo? O que que você quer? O que que você não entendeu? Ah, é sobre isso que é para fazer, né? Não, para fazer isso tudo, ó. Divisão anatômica do sistema nervoso central, fazer como é uma estrutura de um neurônio. Pode fazer um esboço no caderno, gente, só para a gente corrigir e matar o assunto, entendeu? Para ver se não ficou dúvida. Função da bainha de mielina, né? Então, aqui eu quero também que relacione a patologia, que é qual a patologia que é. Falar sobre as meninges, né, e o líquor, e relacionar o sistema parasimpático e simpático a 3 sistemas do nosso corpo. Vamos fazer 10 minutinhos, a gente corrige, tá bom? O meu tá no jeito aqui já, professor. Quando você quiser corrigir, né, corrige. Deixa o pessoal fazer também, né? Quando todo mundo der o ok aqui, a gente começa.
Eu tô aqui, hein, gente? Quando todo mundo terminar, dá o ok aqui, tá bom? Professora, Oi? Oi? as suas aulas, elas estão começando pontualmente 8 horas? Sim, na 8, 8 e 5, por aí. Então, teve um dia que eu cliquei para entrar e eu Hum, fiquei esperando até 10h30 para entrar e ninguém autorizava a minha entrada. como assim? Comecei a tentar 8 horas. Ah, Daí eu fiquei esperando. Daí, ok. Daí, 8h30, 9 horas. Eu falei, não, vou esperar. 9h30, 10 horas, 10h30. Quando deu 10h30, eu desisti. não, mas aparece para mim aqui, eu autorizo na hora. Então, mas nesse dia eu fiquei durante a aula toda e não consegui. Daí hoje eu entrei 8h30 e entrei. Nossa, aí eu, às vezes é um sistema, porque você entra aqui, aparece para mim. Aí eu clico do lado. Agora tem pessoas que, como é que você entra? Oi? Como é que você entra? Eu Pelo entro no link lá Ava. do Ava, como é que você faz? Ou pelo celular?
Não, eu não tenho celular. Eu entro pelo AVA, daí no link que tá no AVA eu clico, daí ele abre uma nova guia e pergunta se eu quero mexer pelo link ali no computador mesmo ou no Teams. Aí eu peço para abrir no Teams. Porque vem direto. Tem gente que entra que eu nem preciso autorizar. Nossa, E vocês já são convidados, né? Uns são convidados, entram como convidados, outros entram direto. Aí então, aparece. uma coisa que eu queria entender também. Eu criei uma conta no Teams, só que aparece lá se eu quero usar como conta pessoal, conta para trabalho e estudante. Daí eu escolho para estudante, só que precisa de alguma coisa da instituição. Que coisa é essa que eu preciso? Beatriz, não sei te informar. Não sei. Que assim, a orientação é o aluno pega o link, bota o link e já vai direto pelo Teams. Aí, por exemplo, uns entram direto e os outros aparecem aqui, né? Aí para um vizinho aqui do meu lado que autoriza todo mundo. Caramba! Depois você, de que curso que você é? Nutrição. Nutrição. Depois você pergunta a Michele. Uhum. Porque eu não sei essa informação para te dar, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá. Terminaram, gente? Terminaram, gente? Podemos corrigir? Sim. Sim? Então, abre o microfone aí, então vamos falando. A primeira pergunta, ó. Anatomia do sistema nervoso central e suas divisões. Eu quero que vocês falem e eu vou completando o que eu achar que faltou. Pode ser? Como se a gente estivesse na sala de aula. Vamos lá? Quem respondeu aí? Como é que é a anatomia do sistema nervoso central? Vamos falando, gente. Encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo é dividido, né, em 3 porções. Vamos botar a resposta bonita. Em 3 porções. E aí, a primeira porção é mesencéfalo, segunda porção, ponte, terceira, bulbo. Mais uma informação. E você falou o quê? Encéfalo e quem mais? Medula espinhal. Medula espinhal, legal. E aí, os nervos cranianos do meu sistema nervoso periférico, né, craniano, vão ser enraizados, né, sair essas ramificações da onde? Os nervos cranianos, Aham. ele sai do encéfalo, né? Não, mas de que Sempre parte é o lá? foramen. Foramen? Não. Eles vão ser ramificados através do tronco encefálico, tá? Os nervos cranianos vão se ramificar através do nervo encefálico e aí fazer as funções. Aí bota lá um lembretezinho aí para vocês, estudar o nervo craniano, que são 12 pares, né? E um lá que eu quero que vocês estudem bem, que é o nervo 10, que se chama nervo craniano vago. Então, os Ok? nervos cranianos se ramificam do tronco encefálico, então? Isso. Tá. Anote as dicas aí. E o nervo craniano mais importante é o nervo vago. Então, vai lá depois e pesquisa informação do nervo vago. Todo mundo foi a primeira? Sim. Oi. Foi? Vamos lá. Segunda, como é a estrutura de um neurônio, sua função, ressaltando a importância da bainha de mielina. Vamos lá, falando, gente. Então, começa nos dendritos, né? Que é onde vem a informação, daí ela é processada no corpo celular, daí ela passa pelo axônio, que pode ser
amielínico ou mielínico, né? Que tem ou não bainha de mielina. E daí Isso. ela passa pelo o terminal do axônio que vai para outro... Peraí, deixa eu tirar meu cachorro daqui. Quem mais, gente? Vamos, gente. Quem mais escreveu alguma coisa aí? Aí, daí, tipo, depois do axônio, né, que vai ter ou não a bainha de mielina, que ela serve para velocidade da condução. O Do impulso. axônio mielínico, ele tem um impulso mais rápido, saltatório, né? E o amielínico, ele não tem a bainha de mielina. Tá, mas tendo a bainha de mielina, eu tenho neurônios que tem a bainha de mielina e tem os que não tem, isso é normal, Sim. tá? E aí, outra coisa, os neurônios podem ser motores ou sensoriais, tá? Eles podem distribuir uma mensagem motora ou sensorial. Outra coisa, e aí eu tenho uma doença também, a diquinha aí. Eu tenho uma doença chamada esclerose múltipla, que está relacionada com uma doença autoimune, que eu vou ter a degradação dos neurônios mielínicos, né? E a degradação dessa bainha. Então, automaticamente, eu tenho o quê? Um impulso elétrico que deveria ser mais forte, né? Vai ser vão ficar mais rápido, ficarão o quê? Com essa bainha degenerada, eu não vou ter esse impulso rápido, vou ter somente impulso lento. Mais alguém colocou mais alguma coisa? Eu tinha um desenho aqui que eu tinha feito antes, Pro, dos Hum, tipos básicos de neurônio, que tem o bipolar, unipolar, multipolar e a célula piramidal. isso. Eu tenho só por conhecimento, tenho os tipos de neurônio, né? E cada um vão fazer uma função lá sensorial ou motora específica. Mas é importante é entender como é a minha estrutura de neurônio, que todos eles vão ter a mesma coisa. Quem é o axônio, o que vai fazer o axônio, quem é o dendrito e quem é o corpo celular. Então, o corpo celular é aquela parte, né, que tem a minha célula eucarionte, que eu tenho o centro metabólico. Ah, não posso esquecer disso, né? É lá no meu corpo celular que eu tenho o meu centro metabólico, que eu tenho o núcleo, que eu tenho o retículo endoplasmático, que eu tenho a mitocôndria, né, que vai me fornecer energia para minha célula funcionar. Mais alguém? Alguma coisa para acrescentar? Ô, professora, Oi. então, sem a mielina, eu posso adquirir a patologia da esclerose. Uhum. Não, amor, Ellen, não é sem a bainha de mielina. De uma doença. Ai, gente, peraí, que tá passando um carro aqui, só um minuto. Ai, ó, vai no barulho mesmo. O que que acontece, Ellen? Eu tenho a bainha de mielina. Quando acontece o fenômeno dessa doença autoimune chamada esclerose múltipla, o que que acontece? Meu corpo começa a entender que essa bainha de mielina, ela não faz parte do meu corpo, é como se ela fosse estranha para o meu corpo. Toda doença autoimune é uma doença que meu próprio corpo começa a desenvolver anticorpos, né, para se defender daquilo, tá? E a gente não sabe por quê. As doenças autoimunes é muito difícil a gente estudar exatamente por isso,
de um certo momento da vida, ele entende que aquela bainha de mielina não tem que estar ali, e eu começo a destruir. O meu próprio corpo começa a destruir, tá entendendo? Não é uma coisa que eu fico sem, é a destruição dessa bainha de mielina. De repente, que é tão importante para o meu neurônio, para eu ter um impulso rápido. Então, essa doença ela é tão ruim porque você acaba tendo depressão, que eu digo, diminuição no corpo inteiro. Por quê? Porque eu não tenho impulso rápido, tá? Aí só fica, no caso, as amielínicas. Não, eu não perco tudo, Hélio. Eu não vou perder todos os meus neurônios, né? Eu vou degradar, por isso que a gente chama de doença neurodegenerativa. E isso vai acontecendo com o tempo. Então, quanto mais tempo, não sei se vocês acompanham aquela Cláudia Rodrigues, que está até no livro de vocês, que é a diarista, que foi aquela diarista do seriado, né? Então, ela trava uma luta imensa. Por quê? Ela é uma doença neurodegenerativa. Ela vai aos poucos degradando os neurônios. Não é assim imediatamente, entendeu? Ela vai aos poucos degenerando o neurônio. E aí ela vai tendo problemas com a idade, cada vez vão ficando mais sérios. Entendi. Entendeu? Não degrada tudo na mesma hora, sabe? Uhum. Professora, Oi, Beatriz. essa doença, ainda não existe um tratamento que leva à cura, né? Por acaso, eu sou pesquisadora da esclerose múltipla em São Paulo e a gente está pesquisando os 2 últimos genes para tentar entender como ocorre essa doença, para aí sim a gente tentar algum tratamento. A Cláudia Rodrigues é paciente nossa lá, mas ela trata paliativamente para o THC e trata isso nos Estados Unidos, que é um derivado da maconha, tá? É uma medicação que está sendo feita, é autorizado pelo governo americano, no Brasil não é autorizado, e que essa substância ela consegue resolver esse processo inflamatório que a gente chama, que a bainha de mielina, que a gente, se eu for mais a fundo nesse assunto para você, ela causa por uma célula chamada inflamossoma, ela inflama a bainha de mielina, sabe, para degradar. E aí a gente ainda não tem, respondendo sua pergunta, não tem tratamento ainda, né, preconizado, um fármaco direitinho, que a gente já conheça, a gente ainda está na parte de entender geneticamente por que isso acontece. Entendi, obrigada. Professor, então, essa substância que você falou, por exemplo, assim, a maconha, ela, nessa doença esclerose múltipla, ela meio que o processo de destruição dos neurônios da bainha de mielina, ela influencia num processo de destruição mais lento? De inflamatório, ele diminui o processo inflamatório que acontece quando eu começo a destruir essa bainha, entendeu? Chama-se THC, já é utilizado para várias outras enfermidades, entendeu? Mas ainda é discutível, então não posso ficar entrando em detalhes sobre isso, nem dar minha opinião. Mas é um tratamento que está sendo preconizado, né, para algumas enfermidades, geralmente essas neurodegenerativas. Vamos passar para a próxima? Discorra sobre as meninges e o líquor. Quem são as meninges? Meninges são as membranas que envolvem o sistema nervoso central, que é compreendido pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? Exatamente, perfeito. De fora para dentro, a ordem delas. Dura mater, pia mater. Não, é dura mater, aracnoide e pia mater. Da mais externa para mais interna. Uhum. E aí, qual a importância do líquor? O líquor, ele protege, né, o sistema nervoso central, transporta eletrólitos também. Isso.
Proteger e transportar eletrólitos, né? O O líquor. que é eletrólito, gente? Íons, né? São íons que a gente precisa. Nosso organismo, gente, é um organismo químico, tá? Então, os íons estão ali presentes, tanto no sempre nesses líquidos, né? O plasma, o sangue, propriamente dito. Esses líquidos que a gente tem são líquidos que fornecem a gente exatamente isso, esses elementos que a gente precisa, esses íons, né? Que aí eu brinco assim para os meus alunos não esquecerem, são aqueles íons da tabela periódica, né? Cálcio, potássio, cloro, sódio, né? São alguns deles que eu preciso, magnésio, zinco, são elementos que eu preciso para fazer as minhas reações químicas. Então, nesses líquidos, geralmente no plasma e no líquido, tá cheio desses eletrólitos para o meu corpo funcionar, tá? O que mais? Estou gostando de ver, estão sabendo, tá afinadinho. E tem a parte subaracnoide também, não tem? Tem a parte subaracnoide e o ventrículo 4, que é onde eu vou ter o quê? A formação do meu líquido. Lembrando, gente, também, o meu líquido encefalorraquidiano, ele tem um fluxo a seguir no meu cérebro e medula, tá? O que acontece? Se eu tenho um problema nesse fluxo aí, o acúmulo dele ou a falta dele em algum lugar, a falta não, né? Mas o acúmulo dele em algum local, eu tenho, geralmente na cabeça, eu tenho a hidrocefalia, tá? O que mais? Me corrija se eu estiver errada. A infecção no líquor que causa meningite? Não é infecção. A infecção é quando o líquor não consegue proteger a meninge e a meninge é atingida por algum vírus e alguma bactéria, que a gente chama de meningite, bem lembrado. Ah, sim. Ok, Inflamação, obrigada. pode ter uma questão disso na prova, sobre inflamação das meninges. Tá? Que nada mais é quando um micro-organismo, né, consegue, seja ele vírus ou bactéria, consegue, né, ter acesso a essa meninge e inflamar. E aí tem um processo inflamatório no qual o líquido, que tem a função de proteção, né, ele não consegue proteger, né, mesmo com eletrólito, tudo, por ser micro-organismos, às vezes, muito agressivos. Entendi, obrigada. E a última, ó, sistema nervoso parasimpático e simpático, relacione sua função. Então, o sistema nervoso autônomo está ligado com o quê? Ligado. Homeostase do... A função dos nossos, né, da maioria dos seus órgãos, e bem lembrado alguém que gritou aí, homeostasia. O que é a homeostasia? Equilíbrio do nosso corpo, muito importante isso. Fenômeno de homeostasia é sempre eu estar em equilíbrio. E aí a importância da gente ter o sistema nervoso autônomo, que o simpático e o parasimpático vão exercer funções antagônicas. E aí, ó, voltando ao slide anterior, eu tinha pedido para vocês citarem 3, por exemplo, ó. Aí, vamos lá. Eu tenho estímulo, vamos lá, no intestino, por exemplo, no estômago, por exemplo, ó. Eu preciso do movimento peristáltico quando eu estou me alimentando, né? O movimento peristáltico é o movimento que faz o meu alimento seguir o fluxo do meu processo digestório, tá? Então, eu tenho, né, no parasimpático, por exemplo, o estímulo desses movimentos, tá? E secreção de várias enzimas, porque o meu processo digestório é um processo enzimático, de quebra
dos nossos alimentos. Então, eu quebro carboidrato, eu quebro lipídio, eu quebro proteína, tudo no meu processo digestório, por exemplo. Mas aí vem o sistema autônomo, o sistema nervoso autônomo simpático e diz que eu tenho que inibir e não fazer secreção. Por quê? Vamos supor, são antagônicos. O parasimpático é, no caso, quando eu estou me alimentando, né? Quando eu estou fazendo o processo de digestão, e o simpático já diz, não, eu não estou me alimentando, eu vou inibir esse movimento. Então, eu estou sempre fazendo exatamente o que o colega falou, homeostasia, equilíbrio, tá? Aqui, por exemplo, no sistema, se eu pedi em sistema, aí tá, no sistema respiratório, o parasimpático, ele vai fazer o quê? Contrair os brônquios. E aí, no simpático, vai dilatar os brônquios, entenderam? Na bexiga, o parasimpático contrai a bexiga, o outro vai dilatar. Então, são coisas antagônicas, por quê? Para o meu organismo ficar em equilíbrio. Então, o sistema nervoso autônomo, a questão dele é o quê? Chegar num processo de homeostasia, de equilíbrio. Alguma dúvida? Eu vi, tipo assim, olhando essas funções aqui do sistema simpático e simpático, a gente consegue perceber bastante relação com a própria alimentação, né? Por exemplo, quando a gente come alguma coisa, a gente aciona a insulina. Consequentemente, aciona os hormônios anabólicos, né? No caso. E, tipo, causando todos esses tipos de reações parasimpáticas, que seria a diminuição do batimento cardíaco, né? Diminuição dos brônquios pulmonares, tudo isso que ocorre quando a presença da insulina está no nosso corpo, ao contrário do tipo do simpático, que seriam os hormônios catabólicos daí, tipo a conversão do glicogênio em glicose para ser utilizada, já que não tem alimento, né? Assim como a dos ácidos graxos também. Sim, bem lembrado. Isso aí é uma aula de bioquímica inteira. Eu trabalho com 2 hormônios, né, que, como você falou, de catabolismo e metabolismo, são relacionados à insulina e um hormônio chamado glucagon, tá? Então, quando eu estou a insulina, o hormônio insulina, ele tem o papel de levar essa glicose, né, quando eu me alimento, levar essa glicose para dentro da célula, tá? E lá ela vai levar para dentro de uma organela chamada mitocôndria, que eu vou transformar lá dentro da mitocôndria em ATP, tá? Que é adenosina trifosfato, que é minha energia para minha célula funcionar, tá? Tanto que eu faço esse processo também lá nos neurônios. O que acontece? O antagonismo do sistema, eu tenho outro hormônio. Isso eu fiz, me alimentei, tá? Me alimentei bonitinho, fiz esse processo. Mas o nosso corpo é tão inteligente que uma parte nós guardamos no fígado, né? Dessa glicose que entrou, eu guardo como estoque, como reserva, chamado de glicogênio, tá? Que são várias moléculas de glicose. Por que eu guardo? Por que eu faço reserva? Né? Porque eu não como o tempo todo, né? Alguns sim, mas tudo bem, né? Caso típico. Mas eu durmo, por exemplo, 8 horas, né? Então, eu não estou comendo. Então, eu não tenho estoque de insulina, eu não tenho estoque de glicose na minha corrente sanguínea. E quando eu estou dormindo, meu corpo também tem que funcionar. E aí que vem o que acontece? Quando eu estou dormindo, por acaso, eu estou sem energia por algum motivo, sem alimentação, vem um hormônio antagônico chamado glucagon. E aí o glucagon vai lá no fígado, opa, estou sem glicose aqui, né? Preciso de glicose. Vai lá, quebra a glicose, que está lá guardadinha em forma de glicogênio, e aí o ciclo começa tudo de novo. Automaticamente o glucagon já fez seu papel, tenho agora insulina na corrente sanguínea novamente, tenho glicose,
na corrente sanguínea, automaticamente eu tenho insulina aumentando e fazendo o mesmo ciclo, tá? Então, isso é uma aula de bioquímica, que vocês vão ter uma aula como essa, que eu brinco com os meus alunos, que é o ciclo da vida, o ciclo do Rei Leão, porque a gente trabalha com esses dois hormônios, né? E aí eu tenho a atuação dos meus, realmente, do meu sistema nervoso autônomo. Mais alguma dúvida? Então, tem uma coisa aqui que eu queria saber também. Tipo, eu li que ó, a gente tem dois tipos de estoque de glicose no corpo, que no caso seria o hepático e o glicogênio muscular, certo? Sim. Tipo, eu vi em um lugar que a frutose, específico, ela tem preferência por encher o estoque hepático. Eu queria saber, tipo, qual é a via metabólica para isso. A via metabólica que é a mesma coisa que eu faço, o açúcar é o mesmo, só que o açúcar ele é derivado e ele vai para o fígado, tudo a gente leva em glicose. A frutose é o açúcar, é a glicose da fruta. A galactose é o do leite. E a gente leva tudo para o fígado por essas mesmas vias e quebra para a glicose, não tem mistério. Entendeu? Eu quebro tudo em glicose. E o que é glicose? Uma molécula de 6 carbonos, entendeu? Mas isso é aula de bioquímica, gente. Vamos lá. Alguma dúvida sobre a nossa provinha de segunda-feira que vem? Todo mundo que estava aqui na aula entendeu como vai funcionar? Tem alguma dúvida? Ah, tá tranquilo, professora. Deu para entender bem. Deu um ok aí, gente. O pessoal entendeu. Então a gente só vai ter esse encontro na segunda-feira que vem, entendeu? Segunda-feira que vem, mesma coisa. Vou colocar o link lá, só que ao invés de ser o link da aula, vocês vão ter dois links para acessar, né, gente? Quem quiser tá lá, acessa o link que eu vou estar aqui e automaticamente abre a provinha e vai fazendo a provinha. Tendo alguma dúvida, vai me chamar aqui, que eu vou estar online, né? Até meio-dia eu vou estar online aqui. Faz a provinha, as 10 questões bonitinha, fechou a prova, enviou, tá? Não tem mistério, a prova não está difícil. Estudando essas duas últimas aulas que eu peguei e dei para vocês, do resumo, tá tudo ali, tudo bonitinho. Façam com calma, vocês têm tempo para fazer, só não pode fechar a prova, tá? Abriu a prova uma vez, vai fazer as 10 questões, evitem informações, né, de colar, porque a prova vem de forma aleatória, tá? Sejam sinceros com vocês, eu sei que nota é importante, mas o importante é vocês realmente entenderem, né, nessa situação que a gente está, mesmo que seja adversa, a gente entender que a gente está estudando, tá? Leiam as unidades do livro que foi falada, revejam as aulas anteriores, tá? Tudo isso vocês vão fazer uma provinha tranquila, não vai ter problema nenhum. Tá legal? Eu vou parar a gravação aqui, tá? E vou baixar essa aula e aí vocês avisem os colegas que tá aqui todo o resumo, né? Para quem não pôde assistir. E tentem fazer a minha prova na segunda-feira, quem puder nesse horário, porque aí qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar vocês. Ok, gente? Ok, professora.